Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Estamos começando mais um encontro terapêutico de difusão de conhecimentos e vivências. Todos nós vamos passar, em algum momento, se já não estamos passando ou já não passamos, pelo tema de hoje, que a gente chama de os labirintos do luto. Pode tratar o luto com o nosso convidado muito especial, uma pessoa iluminada que ajuda muitas pessoas nessa jornada, que também fez a sua travessia e aos poucos vai contribuindo e apoiando as pessoas e fazendo um trabalho social importantíssimo, tanto na rádio quanto nos movimentos da igreja e outras associações que o nosso querido Jeff está participando, sempre revolucionando muita coisa. Então, muito bem-vindo, Jeff. Eu espero que você se sinta em casa, aqui na sua casa, né? Nós aqui invadindo, fazendo troca de papéis. Muito obrigada por aceitar esse convite, estar conosco, viu? Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, bom dia e boa noite, como vocês falaram, né? A quem acompanha através das redes sociais, do YouTube. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz na hora, um tanto quanto assustado quando eu recebi o convite. Falei, nossa, quanta honra, né? E depois que eu descobri que foi o primeiro convidado ainda do podcast, então fiquei muito feliz. E o tema é algo assim que, no decorrer do dia a dia, a gente vem querendo não trabalhando com muitas pessoas, indiretamente falando com muitas pessoas, falando realmente o significado, a necessidade, o que temos que passar, o que temos que fazer, o que temos que viver, né? Então, quando eu vi o tema, eu falei, sim, vamos lá. Muito obrigado mesmo pelo convite, muito feliz de poder estar aqui e transmitir a quem está acompanhando nas suas casas um pouquinho do nosso sentimento, da nossa vivência, do que já vivemos e estamos vivendo, o que podemos viver daqui para frente. Obrigado, mano. Afinal de contas, é uma das certezas, né? Como a gente está sempre percebendo uma dualidade, uma gangorra enorme entre o nascer, o viver. E apesar de termos perdas, o tema de hoje está ligado muito. Hoje a gente vai estar focando no luto, no sentido da perda para o plano espiritual, para a passagem do corpo físico para uma outra jornada. Mas a gente sabe que o luto, né, meninas, não é só uma questão de morte, está muito ligado a uma perda de algo muito significativo. Às vezes é um ideal, às vezes é uma postura, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma fase da vida. Então, na psicanálise, a gente costuma até tratar esse tema como o labirinto do luto, porque cada um passa pela sua jornada, cada um vai passar por sintomas e cada um tem um tempo de elaboração, não é isso, Simone? Isso. Na verdade, assim, dentro da nova medicina germânica, a gente aborda com uma postura bem diferente do que na medicina convencional, né? A gente olha sempre o que está trazendo como sintoma esse luto, né? Porque assim cada um vai vivenciar numa mesma família, cada um vai vivenciar esse luto diferente. E dentro da própria família, fulano já começou a sair, né? Nem meio enterrou o pai, a mãe, enfim. E tem muito isso, né? A comparação, mas porque cada um tem um olhar diferente. E o que a gente, né? Eu observo muito em clínicas é o sintoma pós esse luto. Então, assim, a perda, a separação, ela entra na parte do córtex cerebral, que é exatamente isso, contato, separação. Então, eu vejo muito problema de queda de cabelo, calvície, dermatites, vitiligo, né, que é uma doença bem séria e é totalmente emocional. Então, a gente trata muito esses sintomas, né? E é claro que com uma amorosidade muito grande dentro dessa... É um tema bem sensível, né? Quando você traz alguém dolorido. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade bem grande, assim, para trabalhar, né, a dor do luto, sabendo que esses sintomas, eles estão associados, às vezes, não só à perda em si, mas ao toque,
ao cafuné que não está mais sendo recebido, era aquele filho que a mãe passava a mão na cabeça, simbolicamente, né? A pessoa que passava a mão na minha cabeça agora não está aqui. Aí começa a referir ali. E outros sintomas também, que às vezes não é da perda propriamente dito, que é o que vem associado, né? A gente até estava comentando sobre que às vezes a pessoa ela vem com um sintoma, por exemplo, gástrico, porque engoliu muita coisa, escutou muita coisa durante a perda. Às vezes, não por maldade, mas as pessoas vêm e fazem um comentário assim, ai, é pior não sei o quê, ou ai, entende? E naquele momento a pessoa não quer saber o que é pior, o que é melhor, ela só quer se sentir acolhida e pronto. Né? Ela quer... As gafes do velório. Acontece muito. Terapia. A pessoa não tem a intenção de causar, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque às vezes isso já vai... tá dolorido, qualquer coisa é um estopim. Exatamente. Até, né, a gente estava comentando antes de começar sobre quando é com crianças, né? Ai, olha ali, ó, papai está dormindo, mamãe está dormindo. Gente, isso pode causar uma coisa tão forte na criança que as pessoas não têm noção. Ai, a criança ali de 7, 8 anos, agora você tem que ser forte para ajudar a mamãe. Agora você tem que ser forte, porque agora você é o homem da casa. Essas coisas têm um peso muito grande depois para essa criança, para esse adolescente, até para esse adulto, né? Sim. Com até porque percas. isso muda, né? A criança ela não tem que cuidar do adulto. Ela tem que ser cuidada. E aí você dá isso para a criança, ela vai achar que ela tem essa postura, e ela não tem. E isso é tanto ruim para a criança quanto para o adulto, que acaba se deixando, às vezes, ser cuidado. Né? Então, assim, principalmente em perdas, né? Por exemplo, eu perdi meu pai. Então, era muito isso. Cuida da mãe, tá? Cuida bem da tua mãe. Sim, a minha mãe perdeu o companheiro, mas eu perdi o pai. Entende? Claro, isso não é maldoso, gente. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas, às vezes, isso traz para mim, inconscientemente, né? Gera isso, um instinto em mim maternal pela minha mãe. E eu não posso ser a mãe dela. Ela precisa ser a minha mãe. E isso vai refletir lá na frente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no tratar com a perda, porque às vezes é um mínimo detalhe, como a gente estava falando sobre o subconsciente, né? No momento da perda, a gente ativa a defesa do subconsciente, não tem controle disso. Então, não é você consciente. Então, às vezes, o mínimo que acontece, o teu instinto de sobrevivência àquela perda vai ser ativado. E ali... vai saber quais vão ser os sintomas que vão aparecer, né? O que eu posso estar relatando referente também ao que eu passei... Explica para quem não sabe, né, Jeff, o que você passou, porque é importante isso. Então, minha mãe, né, ela estava bem, perfeita, sem nenhum problema de saúde, muito bem, graças a Deus. Após algumas cirurgias que ela tanto tentou, tanto que quis, que foi a questão da bariátrica, depois as outras estéticas, que a bariátrica foi por questão de saúde, depois as outras estéticas, dava uma pessoa assim, do jeito que ela queria. E nos últimos dias estava muito bem, até alguns objetivos ela tinha conseguido alcançar, né? E ela tinha um hábito de todas as manhãs, antes de eu retornar para casa, que eu saio de casa às 4h30 da manhã para vir para a rádio, e quando eu retornava, ela já tinha ido andar de bicicleta, andava de bike, voltava para casa, já preparava o café para a gente. E num belo dia eu cheguei em casa, não tinha café e não tinha mãe. Eu simplesmente cheguei e não tinha ninguém em casa. Aí eu vi que não tinha bicicleta também em casa, né? Eu falei, não retornou ainda. E eu aguardei 1h30, e não tinha levado o telefone. Aí eu tinha uma terapia, inclusive naquele dia, fiz, retornei, nada. Nossa. E começou aquela angústia, liga para não está aqui. Então deve estar em outro lugar, né? Então deve estar em outro lugar. Não deixei ninguém preocupado, mas fui questionando, ligando, perguntando se estava na casa de alguém, algum familiar, amiga, tal. E não encontrei em lugar nenhum. Liguei no hospital, liguei na UPA, em lugar nenhum ela estava. Aí cheguei em casa, eu sempre carrego comigo um terço, que é uma crença, um costume, né? E eu peguei esse mesmo terço que eu tenho aqui, abracei ele e falei, meu Deus, me dê uma luz. Me dê uma luz e me mostre onde está a minha mãe, porque eu não sei mais onde procurar. Porque realmente foi muito desesperador. Eu procurei dentro de rios, procurei nas árvores,
E, não sei, alguma Como coisa... Como estava o teu pensamento? Você estava entorpecido ainda? Ou tinha uma intuição? Sempre aquela intuição. Quando eu não a encontrei, aquela intuição... Ela aumentava. Sim. Não está mais aqui. Eu tentava procurar e eu sentia que estava distante. Nossa. Que estava distante. E eu sempre tive um pé atrás. Vou andar de bike. Ai, mãe, vai com calma, cuidado, devagar. E eu tinha muito essa intuição de um carro batendo nela. Nossa, você nunca me contou isso? Não, e eu acho que eu não contei isso para ninguém, na verdade. Mas eu sempre tinha essa intuição que um carro batendo nela. É que essas coisas vão fazendo sentido depois também, Exatamente. né? Parece que a gente está só na hora exagerando. A gente só sai daqui, né? Isso. Esse pensamento. Então, não tem nada a ver com isso. Sai, apaga aí, né? Mas aí veio aquela intuição muito forte. Aí eu pensei, meu Deus, me mostra. Nem que já esteja, né, feito a passagem, mas me mostra pelo menos onde está o corpo, que eu preciso saber. E daí veio uma intuição, uma luz, alguma coisa, liga no hospital. Novamente, peguei e liguei no hospital. Até a pessoa que me atendeu perguntou, mas você não ligou agora há pouco? Eu falei, liguei, mas eu gostaria de saber se não deu entrada. Com esse nome não tem ninguém, mas chegou uma senhora, uma mulher hoje aqui, referente a uma colisão de um veículo com uma bicicleta, sem documento, sem nome, sem telefone, sem nada. Nossa. Aí deu aquela... Eu falei, é minha mãe, vocês podem me dar notícia sobre ela? Vou passar para a enfermagem. Passou para a enfermagem. Tal. A sua mãe tem tais... corre. Tem tais características? Sim, é ela, né? Minha mãe, como que ela está? Vem aqui, querido, que o doutor quer falar com você. Eu lembro que eu consegui, no momento, pegar a bolsa dela para poder colocar, identificá-la, né? Com a documentação. E eu saí desesperado de casa, chorando aos prantos. E passando próximo da igreja, me deu um tipo, calma lá. Volta, né? Vai com calma, se equilibra, porque se você chegar lá desnorteado, eles não vão deixar ver tua mãe, vão te colocar numa sala, vão te dar um calmante, daqui saber quantas horas tu vai voltar para saber como está tua mãe. Vamos lá. Respirei, cheguei lá. Dr. Leandro, muito querido, que hoje é meu amigo demais, me chamou, comentou. Ela estava descendo uma ladeira, pequena ladeira, e uma van. O motorista da van abriu a porta e pegou a porta na fonte, que desacordou e caiu desacordada, batendo a cabeça. Já chegou com traumatismo craniano aqui no hospital e foi encaminhada com urgência para o regional, porque precisava de uma UTI. Isso fiquei sabendo ali já 11 horas da manhã. O caso aconteceu às 7, ninguém viu, ninguém sabia, ninguém me comunicou, nada. Isso já era 7 horas da manhã. E ela estava sem identificação também. Sem identificação, lá em Beltrão, sem identificação nenhuma. Meu Senhor. Isso 11 horas da manhã. Sim. E daí, falei, doutor, o que eu faço? E agora? O que eu faço? Você precisa ir lá, mas você não pode ir só. Não pode ir sozinho. Tá. Eu vou ver o que eu vou fazer, né? Vou ver quem vai comigo, quem vai me levar, o que eu vou fazer. Sair pisando nas nuvens, assim, sabe? Sim. Aonde que eu vou, o que eu faço. Eu me organizei, um tio foi comigo até lá. Eu passei em casa buscar roupa para ela, mas na UTI... Mas é porque a gente tem que ir com a esperança de que ela está só internada. Exatamente. Então, né? Exato. Foi até uma madrinha minha que me ajudou no momento, falou, Jeff, mas se ela está na UTI, não tem como ela usar a roupa. Mas leva creme, que creme eles pedem para passar nas pernas e tudo mais. Seca, né? Resseca a pele, enfim. Fomos. E daí passa por psicóloga, passa por assistente social, identifica, prova que é filho, chega, vamos lá. Já entrou na UTI? Nunca entrei numa UTI, foi a primeira vez. Falei, então, mas vamos lá. Deus está comigo e eu vou conseguir. Vamos lá. E daí, assim, eu saí de casa, eu tinha uma rotina, né? Independentemente, eram 4h15, 4h30 da manhã, eu ia me despedir dela, todos os dias. Benção, mãe. Estou indo trabalhar. E ela, Deus te abençoe, Maria passa na frente e Jesus te guia, os anjos te protejam. Todos os dias. Era essa a frase. E foi a última que eu ouvi dela. E daí, chegar, você vê a tua mãe num leito de uma UTI, o médico falar que não tem nenhuma possibilidade humana de retornar,
porque era um traumatismo craniano e hemorragia cerebral em várias partes do cérebro. Não tinha só um lugar, um local que ele pudesse fazer a cirurgia e organizar lá, né? Então eram várias partes do cérebro que estavam sangrando, inclusive a orelha dela sangrava muito o tempo todo e não tinha o que fazer. Mas o médico sempre deixou muito claro: Jeff, nós acreditamos em milagre. Eu sei que você tem fé, então, se você tem fé, coloca suas orações, nós queremos muito no milagre. Mas assim, isso foi numa quarta. Na sexta-feira ela fez a passagem. E eu sei que ela ficou 3 dias ali, respirando por aparelhos, para que eu entendesse, eu me preparasse que era o momento da passagem dela. Sim. Porque filho único. Toda arrepiada com isso. Filho único dela, né? Meu Sim. pai teve outros filhos antes do primeiro casamento, mas filho único dela. Meu Deus, até os últimos momentos que a gente ficou junto, quando ela estava assim, no dia mais zen, mais tranquilo, mais de boa, ela me chamava de bebê. E vai ser sempre meu bebê, ela falava. Sim. Ela tem razão. Porque era o filho único dela, né? Então, ela tinha um apreço muito grande, um cuidado, é meu, não mexe, dá licença. Meu bebê. Não namora, não sai, fica aqui, né? Deixa eu cuidar. Quem sabe até ela, de uma certa forma, sabia que ela tinha um tempo. A gente Sim. vê esse Ela relato também, em muitos momentos. exato. Parece que a Verdade. pessoa passou um tempo aproveitando muito, porque sabia que era perene, que era... E até as últimas semanas da vida dela, ela estava muito feliz. Ai, que bom. Eu lembro, Aproveitando encontrei com ela, muito, sabe? Passeando, recebeu visita na semana, visitas que não tinham vindo mais na casa. Até uma familiar comentou, ela tomou até um golinho de cerveja, porque ela não bebia. Sim. Ela tomou até um golinho de cerveja. Relaxou com todo mundo. Né? Fez festa, e Se na permitiu. segunda, na terça ela acalmou. Percebi que ela estava calma, assim. Eu vim mais cedo para cá, fui para casa mais cedo, que aqui também é casa, né? A gente fica, né? Fui para casa mais cedo, conversamos bastante. E ela estava zen, calma, pensativa, mentalizando, se preparando, talvez, entendendo lá que estava acabando, estava encerrando, né? E na quarta-feira, ela tinha um costume de levantar e trazer um chá também, antes de eu vir para o trabalho. E nesse dia tinha acabado o chá e ela não levantou. Tá tudo bem, mãe, pode ficar, descansa e tal, né? Então, o último abraço foi antes de dormir na terça-feira. Foi o dia que ela ficou zen, que ela se acalmou, que ela ficou tranquila, e na quarta-feira aconteceu. Até no momento que eu estava lá na quarta-feira, que eu cheguei na UTI, eu fiz uma oração. Fiz uma imposição de mãos. Eu tenho uma fé muito grande nisso, sabe? E depois vocês falam tecnicamente sobre essa... Não, nem precisa, é muito amor. E na cabeça, né? Imposição de mãos na cabeça, fiz minhas orações. E quando eu disse amém, assim seja, os aparelhos da UTI apitaram todos. Nossa. Dei 2 passos para trás, eu pensei comigo, tá na minha frente, eu acho que não, né? Por gentileza. Vamos combinar, mãe. Na minha Por frente, favor. não. É demais. Aí a enfermeira correu lá, não. Caiu a pressão dela. Falei, então tá. Ela respondeu o que ela entendeu sim. e que recebeu a minha oração. Na quinta-feira, que não podia entrar na UTI todos os dias porque era Covid. Tinha Covid. Sim, era bem no Sim, meio era da na época É, da e pandemia. daí Já tem uma restrição de horário, né? Exato. Porque é bem complicado e não pode ter muitas visitas, né? E daí no Mais a Covid... pandemia. Então, eram de 3 em 3 dias. Mas no outro dia, a doutora já pode vir ver sua mãe. que bom. Pelo estado que ela está, não. você pode vir. Falei, então tá. Não sabia nem se eu queria ir. Né? Conversei com a doutora aqui, que me encaminhou, ela falou, vai e aproveita. E eu fui. E já chamei o padre também, né, para fazer a unção dos enfermos. O padre que eu chamei, por um motivo ou outro, não pôde permanecer, mas depois foi o outro e fez a extrema-unção, a unção dos enfermos, né? Santos Olhos. E eu fiz mais uma imposição de mãos. E o que me deixava feliz era ver a pressão subir, porque a pressão era muito baixa. Baixando pressão, baixando batimentos, para uma possível parada. Sim. Então, eu fiz minha oração, fiz mais uma vez a exposição de mãos, e a pressão foi para 11/6. Uau!
Muito boa. Eu falei, legal, deu mais um sinal que recebeu minha oração. Aí até comentei com a enfermeira, olha que legal, né? Tá sempre assim, aumentando e baixando o tempo. Obrigado. Valeu. Não, foi minha oração. Não, foi a minha oração, querida. Foi a minha oração que melhorou aqui. E quando sobe e abaixa de longe, também é a minha oração. Exatamente. E até num bastidor espiritual, oscilação de pressão sanguínea tem muito a ver com a parte psíquica e espiritual. Sim. Com certeza. Então ali havia, ou ela reconectava para te dar uma mensagem, mas ao mesmo tempo você sente que ela já estava indo. Sim. Que ela já estava só te preparando, literalmente, né? Exatamente. E no momento que eu saí de lá na quinta-feira, eu assim, sinto muito a presença do Espírito Santo, as mensagens, os sinais. E quando eu saí da UTI, porque assim, quando eu sentia que eu precisava chorar um pouquinho, eu sentia que eu não era para chorar na frente dela. Eu saía um pouquinho, chorava um pouco, voltava, né? E eu o tempo todo ali alimentando o inconsciente. Você caiu, você está no hospital. Contar para ela, até porque a consciência precisa estar norteada para fazer a passagem de forma lúcida. E se caso retornasse, onde que eu estou, o que está acontecendo? Eu já sabia, né? Exato. Que lindo, Jeff. Você caiu, você estava de bicicleta, acabou caindo, bateu a cabeça, está no hospital em Francisco Beltrão, você tem um cano na sua boca, você está com medicamentos, na quinta-feira já estava sem sedação. Eu estava respirando ali com um tubo, mas sem sedação e sem retorno algum, sem sinais vitais, mas estava respirando. Então foi o momento que eu aproveitei para alimentar o inconsciente dela, principalmente, para que ela entendesse o que estava acontecendo. E eu estou bem, tá? Estou com o pai está cuidando. Eu estou bem. O tempo todo eu falava isso para ela. Nossa, importantíssimo, né? E na quinta-feira eu saí de lá, quando eu tirei todo aquele paramento da UTI, falei, eu não volto mais aqui. Intuição. Falei, uma tia minha estava comigo, eu falei, eu não volto mais aqui. Ela, não, filho, não fala assim. Eu falei, não volto mais aqui. Ou uma opção ou outra, Deus vai escolher o melhor. Ou ela volta para casa comigo, ou ela vai morar com ele. O que ele achar que tem que ser feito. Seja feita assim a vontade dele, e não a minha. A negação, no caso, era da sua tia. Você não estava em negação, que é a primeira fase do luto, oficialmente descrita. Oficialmente, isso mesmo. E você já estava com uma sabedoria, vamos colocar assim, crística, né? Assim... Eu sei, como que eu sei? Não sei. Não sei, exatamente. Mas eu sei, como? Não sei. Como que você está assim, tão bem? Não estou bem. Não estou bem. Exatamente, não estou bem. Como que você está passando? Mas eu entendo. Não sei. Exatamente, não sei. É Deus, só isso que eu respondi, é Deus. Porque assim, filho único. Daí depois, que na sexta-feira que pela manhã, eu nem lembrava que eu tinha uma consulta. Mas eu tinha que ir em casa, eu não estava em casa. Eu tive que ir em casa, desfazer a mesa, porque ela deixou a mesa posta para o café. Mas eu não tomei café aguardando ela voltar. Ela deixou a mesa posta para o café. Então eu desfiz a mesa, na sexta-feira eu consegui desfazer a mesa. Fui colocar algumas roupas para lavar, me organizar a casa, ajeitar e tal, que eu consegui voltar para casa. E daí, Jeff, vem para consulta? Opa, a doutora ligou, fui para minha consulta, mas eu cheguei no consultório assim, a dor da perda foi ali, às 11 da manhã de sexta-feira. É uma dor que eu nunca tinha sentido antes, nunca senti aquela dor antes, mas ela estava lá, estava viva ainda, mas eu não tinha recebido boletim médico ainda. Então, a dor da perda foi ali, naquele momento que ela... Não era ansiedade, não era dor no peito. É dor profunda. Dor no espírito, né? Sim. Aí a doutora aqui, eu aqui, ela falando, e eu, tá, beleza. Enquanto ela falava, isso é uma coisa muito forte. Muito forte. Que as pessoas, assim, ficam abismadas quando eu comento. Mas enquanto a doutora falava, eu não ouvia. Eu estava planejando o quê? A cor da urna funeral, a cor do caixão, a roupa, o vestido que eu teria que colocar nela, a presilha do cabelo, o batom que ela gostava. Estava enterrando tua mãe viva? Não. Eu estava me preparando. O Espírito Santo já estava com você. Exatamente. Estava me preparando. Eu não, né? O Espírito Santo estava me preparando para que chegasse no momento eu
Agora eu preciso executar o planejamento. Porque o entorpecimento desse momento de tomar essas decisões de missa de sétimo dia, tem todo um processo, né? Não é só ali na morte em si ou no velório. Tem toda uma ritualística importante que a gente precisa seguir. Sim. E nessa fase a gente fica entorpecido mesmo, mas você não relata isso. Parece que você foi antecipando os passos, inclusive ligando de novo para o hospital na quarta-feira, 11 da manhã. Exato. Então, parece que ao chegar no hospital na quarta e depois na sexta-feira, 2 dias depois, às 11 da manhã, você foi vivendo um looping ressignificativo, interessante teu comportamento. E naquele momento ali que daí a doutora percebeu e falou, não, come uma fruta após o almoço, era nutricionista, né? E vai com Deus. Aí depois a gente conversa, né? E eu saí do consultório, fui na casa, inclusive, de uma amiga, irmã da minha mãe, que ela colocou, era muito quente aí naquela época, ela estava com uma regatinha, uma blusinha, ela colocou o terço dela pendurado, ela falou que só ia tirar aquele terço dali quando a amiga dela saísse da UTI. Aí eu cheguei para ela, comentei que não tinha nenhuma notícia ainda, né? E meio-dia eu recebi o boletim médico, a ligação da médica, né? E eu fui, assim, na parte externa da casa dessa amiga da minha mãe, amiga da família, amiga nossa. E a doutora falou, Jeff, então assim, ela não marcou mais pressão arterial hoje, os batimentos estão diminuindo muito, não estamos conseguindo mais controlar os batimentos, e ela pode vir a óbito nas próximas horas. Mas como a esperança é a última que morre, doutora, e se houver um milagre? Se haver um milagre, ela pode ser que retorne para casa dependente, sem ouvir, sem falar, respirando por ajuda. Então a gente crê muito no milagre. Ela pode não estar marcando pressão, mas eu posso daqui um pouco dizer para ela, para você, ela acordou. Mas tecnicamente eu digo para você, ela pode vir a óbito nas próximas horas. Eu no momento, o que me veio na memória? Agradecer. Porque eu fui muito bem tratado no hospital. O cuidado que eu percebia com ela era muito bem cuidado. Inclusive, quando eu cheguei para contar para a mãe dela, a minha avó, que ela estava no hospital, eu falei, porque no mesmo dia que minha mãe caiu às 7 da manhã, bateu a cabeça e deu traumatismo craniano, a minha avó, a mãe dela, levantou da cama e caiu e bateu a cabeça no armário, às 7 da manhã. Gente, isso é sistêmico. No mesmo dia, no mesmo horário. Aí ela me contando, eu cheguei e ela estava me contando que ela tinha caído, que levantou um galo. Falei, o galo cantou cedo então hoje, né, vó? Mas eu já tinha ido para a UTI, já tinha retornado, eu estava tentando como contar. 83 anos. Tem que 82. ter cuidado, né? E é filha, né? Isso. E já tinha perdido duas filhas. Aí eu falei, então, vó, a mãe também caiu hoje cedo, caiu, bateu a cabeça, só que o galo não cantou. Ela tá no hospital, mas está dormindo, estão cuidando muito bem dela lá, está muito bem cuidada, né? Mas pode ficar tranquila, só vamos rezar, né? Vamos rezar que ela está dormindo. Mas ela vai ficar bem? Eu falei, vai ficar bem sim, Deus está cuidando dela, né? Mas contei naturalmente assim, mas disse que o galo da mãe não cantou, só o dela. E para que ela se preparasse, porque eu precisava preparar todo mundo. Sim. Né? E daí, né, naquele momento da sexta-feira que eu recebi o boletim médico, retornando para essa parte, comentamos com a doutora, eu falei, muito obrigado por tudo que fizeram por mim, pela minha mãe, que Deus possa abençoar a missão de vocês, porque eu sei que não é fácil, de vocês terem que me ligar e dar uma notícia assim, quase é pior, e muita luz, muitas bênçãos para vocês. E daí eu dei a notícia, que a qualquer momento poderia isso acontecer, para minha amiga lá, e ela não queria aceitar no momento e tal, mas não tinha acontecido ainda. Meu pai também, conversei com ele estava... Meus pais já estavam separados há alguns anos, mas tinha um bom relacionamento, né, amigável. Então, a gente ficou naquela expectativa ali, naquela angústia, mas eu falei, eu não estava trabalhando durante 2 tardes, quarta e quinta não trabalhei. Hoje eu preciso trabalhar. Eu falei, eu preciso de pessoas perto de mim. Nossa, eu não posso Jeff. ficar em casa, preciso trabalhar. Aí eu cheguei, trabalhava na Secretaria de Educação, eu cheguei, a secretária comentou, mas como assim? Não, preciso trabalhar. E
algumas ligações, algumas mensagens, como está a mãe, e eu fui na sala da secretária resolver alguns problemas e tal, e depois retornei para a minha sala, passou assim na minha janela, não estava tempo para chuva, não tinha previsão de chuva, mas veio uma nuvem assim, bem carregada, bem na frente da janela caiu uma pancada de chuva, mas assim, rápida, que depois, hoje, eu paro e penso o que aconteceu. Sim. E foi. No momento eu pensei, tá, eu vou continuar trabalhando. Me avise, mas me ligue. Mas a tua intuição já estava ali tinha... se arrepiando. Me avise, me ligue, me disse a verdade, mas vou continuar trabalhando. Meia hora depois tocou o telefone. Com a notícia, primeiro a psicóloga conversa um pouquinho, a doutora quer falar contigo. Aí você já começa né? A entender. A entender, tá, entendi a chuvinha que o senhor mandou aqui para mim. Então, infelizmente, Jeff, a dona Horaci veio a óbito. No momento, eu sempre digo assim, no momento, o ser humano, a pessoa precisa chorar, precisa sentir, né? Porque vem, tá, agora, como a Simone acabou de falar, né? Tudo isso passa pela cabeça, o cafuné, o cheirinho, o abraço, não vai ter mais, a conversa, o puxão de orelha, enfim, as risadas, as danças. Mas foi assim, foram 2 minutos no máximo, porque eu baixei minha cabeça e daí, por que eu precisava estar trabalhando? Quando eu baixei minha cabeça com o telefone no ouvido, eu senti várias mãos nas minhas costas. E a hora que eu ergui a cabeça, tinha várias pessoas próximas de mim. A energia, o sentimento, a força, né? O acolher, eu precisava disso. E tinha muitas mães ali próximo de mim. Então eu precisava disso. Eu sentia que eu precisava estar ali. Falei, mas então tá bom, o que eu preciso fazer agora? Ergui, enxuguei, tá. O que eu preciso fazer agora, doutora? Infelizmente você precisa ir para o IML, porque foi um acidente e precisa... não, eu já não gostei, né, colega? Eu nunca fui no IML, não sei como funciona, tem que realmente já não falecer no hospital, mas precisa, é um procedimento, foi um acidente, precisa ir para o IML. Então tá. Fui até a casa do meu pai, a hora que eu cheguei, meu pai já entendeu, né? Mas eu cheguei sorrindo e só falei, pai, a mãe precisou partir. E daí já veio uma tia, uma madrinha, chorando, porque me viu chegando fora do horário do trabalho, né? E daí eu falei, agora calma, gente. Eu preciso avisar 2 pessoas que são muito sensíveis. Que é a minha avó, a mãe da minha mãe, e a minha noiva, que estava muito... perdeu o pai também há pouco tempo antes, e ainda estava com o luto aflorado. Sim. E que não tem um tanto quanto conhecimento para poder lidar com o luto, lidar com a perda. Então eu falei, essas 2 pessoas não podem ficar sabendo por redes sociais, pelo rádio, por ninguém. Né? Eu só até comentei com a nossa Simo Kemper aqui, eu falei, Simo, a mãe faleceu, precisou partir, só que não comento nada ainda com ninguém. Fui até a escola, chamei minha noiva, conversei com ela, dei a notícia que a sogrinha dela precisou viajar, sem passagem de retorno, né? Acalmei e fui para casa da avó. E a hora que eu cheguei, a avó já chorou, mas eu não entendi o porquê. Porque assim, alguém já veio e avisou ela. E eu cheguei, vó, então, a mãe precisou partir. Ela não estará mais entre nós carnalmente. Mas por que ela, filho? Podia ser eu. Ela falou, não precisava ser ela, podia ser eu. Eu falei, não, vó. Chegou o momento dela, a hora dela. E pense bem, quando a gente vai num jardim colher uma flor, nós vamos buscar a flor mais linda que tem lá, para deixar num lugar muito lindo lá na nossa estante, na nossa casa. E Deus veio agora, nesse momento, colher a flor mais linda que ele tinha aqui na terra, que era ela. Até tinha várias pessoas já em volta que não conseguiam falar, que estavam, irmãs dela, minhas tias, né, que estavam num momento mais delicado. Aí as pessoas depois perguntavam, como é que você conseguiu? Eu falei, não sei, não me pergunta, não tem como saber isso, né? Abracei e falei, vamos lá, precisamos seguir. Ela deixou um legado, nós precisamos seguir e agora eu preciso ter um pouquinho mais de força, porque eu tenho que ir, Francisco Beltrão, reconhecer o corpo.
Aí várias pessoas já chegaram lá em casa, eu tive um momento de organização, daí começaram as divulgações. E o trajeto, perdão, daqui a Francisco Beltrão foi um trajeto assim de muito pensamento, muito planejamento, muito e agora? E agora? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou ficar? Vou ficar sozinho? Porque foram 21 anos vivendo junto. Quando meus pais se separaram, dos 14 ao 21, foram só nós dois. Eu e ela e eu dentro de casa. Convivendo, conversando, brincando, discutindo, enfim. Até eu ter a maioridade, ela que me trazia para a rádio de carro, ela que me cuidava aqui até o amanhecer, ela que me buscava nos eventos. Ela trabalhava aqui, né? Ela trabalhava aqui anteriormente. Nos eventos, me buscava, me levava. Sempre busca e leva, busca e leva, busca e leva. Sempre cuidando com muito zelo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Meu primo que me levou, meu compadre agora também, né, me questionando como eu estava, né? Ele até comentou, não pensa nisso agora. Eu falei, não, mas eu estou planejando, porque eu não sei como será depois. E deixa eu pensar um pouquinho diferente, porque eu não sei como vai ser quando eu chegar lá. Nunca fui no IML, não sabia como era. E chegando lá, às 8 da noite, como combinado, deu 8h30, 9, 9h30, 10 e nada de ser atendido. E aquela angústia, aquela dor. Eu não sabia como que eu ia reagir. Eu estava com medo da minha própria reação. Porque eu não tinha visto o corpo só, né? Eu tinha visto o corpo respirando, sabia que ele estava por ali, né? Estava fazendo a passagem, mas estava por ali. Mas o frio ainda não. Mas o frio ainda não, exato. Aí deu 10h10. 10h10 da noite, eu olhei para o céu e falei, mãe, me ajuda. Eu preciso ver seu corpo ali, não sei como é que eu vou reagir. Se você não me cuidar aqui, não me dar uma mãozinha, eu não vou conseguir. E daí, nesse momento, me chamaram para o atendimento, né? Faz toda a documentação, né? Legal. E daí, vamos lá dar uma olhada? Foi essa a frase que eu recebi, que eu ouvi. Precisa? Sim, precisa. Lei, né? Vamos. Vamos lá. Daí, não sei, né? Mas foi só comigo. Faz um corredor escuro, 10h10 da noite, ele foi ligar a luz lá no final do corredor. Ligou a luz, tá? Uma garagem, um laboratório, né? Laboratório, desculpa. E com até uns vestígios, né? No chão. E daí você vê uma maca com a sua mãe deitada lá, nua, com papel da testa até a canela. Os pés de fora, cabelo de fora, cabelo molhado. Podia ver o corpo nu assim na lateral. Aí ele com 2 dedinhos, né? Essa é sua mãe? Era. Ela ocupou esse corpo até o momento. Foi essa frase que eu disse a ele. Ela ocupou esse corpo até o momento. Agora eu tenho certeza que ela já está com Deus. Quanta lucidez, Jeff. Ele me olhou assim, ele pensou em me responder alguma coisa e tapou novamente. Depois eu questionei algumas coisas referente ao corpo, que eu queria ela linda, né? Porque ela era muito vaidosa, então não queria faltar. Ela estava muito bonita mesmo nessa fase. Sim. Eu não queria que faltasse nada, né? Nem uma prótese, nem um dente, nem nada. Tinha que estar perfeito no momento do velório. E daí, nesse momento, pós-reconhecimento, eu saí do lado assim da maca e eu permaneci ali. O agente funeral foi, buscou a urna, trouxe, e o cara questionou assim, o cara da necrópsia lá, você vai ficar aqui? E eu falei, sim, por quê? Porque algum tempo atrás eu participei da abertura de uma funerária, fiz uns cursos funerários e tudo mais, e naquele momento foi o momento desligou, seguiu automático. Você vai ficar aqui? Eu falei, sim, por quê? Daí ele me disse, porque não é legal ver colocar a mãe no caixão. Aí voltei, né? Tá bom. Aí saí, chorando assim, fora do laboratório. Não é legal você ouvir como
colocado. Porque, na verdade, assim, para eles que trabalham, é natural. Eu tive uma amiga que a mãe faleceu de câncer e ela estava no hospital. E aí, na burocracia, enfim e tal, vai para uma ala específica. Sim. Só que acho que estava muito cheio, enfim, não lembro, assim, mas foi uma coisa que ela contou, assim, eu lembro que, assim, eu fiquei paralisada, assim, né? Porque a gente que trabalha na saúde, só que a gente trabalha numa área também, né? Sim. E aí ela falou, assim, que ela é físio também, ela passou e ela viu, a portinha balançou e ela viu a mãe dela caída. Eles colocaram ela no chão porque não tinha mais maca, nua. Ela falou assim que a única reação que ela teve foi correr lá para dentro e pegar a mãe dela no colo. E daí ela falou que ela fez um gritedo, um choredo, tipo, entende? Por quê? Porque aquele ali foi o toque dela, a pessoa que cuidou dela a vida inteira estava ali no chão. Que pro filho, né, pro familiar, é horrível essa sensação, né? Porque assim, a gente vê ali no caixão, dormindo, a gente tem uma imagem, né? Agora você vê como só um corpo, né, que é para eles ali, é mais um corpo que eles precisam agilizar, enfim, fazer tudo porque eles têm mais. Então, assim, ela falou, eu nunca vou esquecer, eu falei assim, ai, obrigada a Deus que eu não trabalho nessa área, mas assim, claro, assim, eles nunca imaginaram que um familiar ia passar por isso, ia passar ali, mas, assim, foi algo, quando ela me falou exatamente isso, eu falei assim, ai, Jesus, quando meu pai faleceu, graças a Deus, eu não estava aqui, porque eu não teria sabe, essa condição, assim, de ir, de olhar, inclusive não foi nem a minha mãe, também foi um padrinho, falou, não vai lá, tia, eu já vi, é ele e tal, e tipo assim, não vê dessa forma, né, porque... Que foi correndo também, teu pai, ele estava caminhando, né? Sim, o do meu pai, como não foi acidente, foi no próprio, só que ele estava irreconhecível, assim, ele estava extremamente inchado, porque como foi a artéria... que trancou, então inchou aqui a cabeça e tudo isso, então ele ficou assim, e ele também estava sem documento, ele estava só com a chave do carro na mão, porque ele tinha ido no lago, deixou o carro e daí foi, e aí eles não conseguiam abrir para tirar e não conseguiam identificar. Aí todo mundo ligando para minha mãe, né? Todo mundo ligando. Da minha mãe, não. Ele tomou café, comeu o bolinho, pediu para mim fazer bolinho, fiz o bolinho, ele comeu e tal, não é ele. Aí minha prima, ai tia, mas não sei o que dela, meu Deus, não tem ninguém, como é que eu vou ir no hospital, né? Daí foi lá e pediu para um vizinho levar, e o vizinho levou, assim, mas ela, assim, na certeza de que não era e já estava dando na rádio, pedindo para alguém identificar e tal, e a minha mãe, não é, e era. Eu não estava aqui, eu estava em Santa Catarina, a gente veio todo assim, mas eu penso isso, assim, e eu agradeço muito, assim, porque ele não sofreu. Exato. Então, assim, eu trabalhei em UTI. Então, né, muito isso, assim, ai, que bom que, obrigado, Papai do Céu, que ele não sofreu, ele estava fazendo o que ele gostava, ele caiu ali num lugar bonito, fiquei um tempinho sem ir lá, mas assim, depois, né, num lugar bonito, no meio da natureza, enfim, um dos bombeiros, assim, inclusive ia lá no CTG, conhecia ele, veio e falou, a gente chegou lá, já não tinha sinal vital, foi rápido, eu falei, olha... Ele foi muito humano em vir contar também para nós, para nos acolher, assim, então foi bem. Você sabe bem que bacana. quando a nona morreu, para mim foi muito, muito dolorido, assim. Uma coisa que a Raquel falou para mim quando eu voltei foi que ela foi por merecimento, porque ela também, se ficasse viva, ela ia ficar acamada, ia ficar dependente, e ela também era muito vaidosa, viajava e fazia coisas. Então, depois, quando você para pensar nisso, né? Quando você me falou essa frase, que realmente ela foi por merecimento, aí, tipo assim, tudo ficou mais tranquilo dentro do meu coração, porque é verdade. Porque para ela seria muito mais dolorido ela ficar desta forma do que se ela partisse, a gente né? vê que existe a nossa pátria espiritual, a nossa verdadeira origem é espiritual. E devagarinho, com toda essa evolução de consciência, a gente vai compreendendo que de lá também viemos. E houve um suporte para o nascimento, uma festa aqui para as famílias, para os bebês chegando. E esse suporte para o sair da carne, como disse o Jeff, essa era a minha mãe. E hoje ela não está mais aqui. Tanto que o Espiritismo usa o termo desencarne, encarne, passagem, até porque a pátria é espiritual mesmo. A gente não vai ter essas certezas, né? Mas em muitos dos momentos a gente sente esse suporte também para a passagem, para a saída.
tanto das mães que te deram suporte, familiares. A nossa função diante disso é estar dando um apoio para a família, né? Porque o espírito tem o apoio, ele tem os anjos guias, ele vai fazer aquilo que está designado pelo tempo de Deus, literalmente. E aí, a partir disso, Jeff, como é que você foi lidando com tudo? Você sentiu assim aquela depressão? Porque assim, na psicanálise a gente enxerga o luto em são dois aspectos que caminham em conjunto. Na perda, a perda, né? A perda é do objeto, da pessoa, e também tem a perda da função. Por exemplo, a minha função de filha, a minha função de ser acariciada, a função do meu pai para quando eu for tomar decisões, quem eu consultava. Então, a gente tem que reajustar ao longo dos anos. Algumas pessoas levam dias, minutos, outras levam anos, outras não conseguem sair do labirinto do luto, né? Então, existe o objeto que a gente não está mais à nossa face, a gente não mais vê esta pessoa. Mas também existe toda uma reorganização de função, de futuro de vida, de encontrar novamente o prazer, de se ver seguindo, apesar de vou honrar minha mãe ao mando da minha vida, apesar de ela não estar mais aqui. Eu gosto de trabalhar muito esse mantra, principalmente quando eu perdi o pai. Apesar dele não estar mais aqui, aí eu ia trabalhando outras percepções. Como é que foi para você isso? Voltando no gancho que a Simone deixou, o que me deixou seguir mais tranquilo, com mais força, é que ela não sofreu, ela não viu cair, não sentiu dor, né? Então isso foi porque eu não podia ver minha mãe cair um tombo, assim, resbalar, né? Eu até falava, mãe, meu Deus, você me assustou com o teu grito, não foi nem com o tombo aqui, ela falava, né? Então eu não podia ver. E quando eu imaginava ela caindo, isso me corroía. Nossa. Isso me doía. Essa fantasia vem. E a mãe, assim, ela tinha um jeitinho que se ela fosse quase cair, ou eu levasse um susto, ela sempre tinha a seguinte frase, palavra repetitiva, né? Tava acontecendo alguma coisa, ela, mãe. Ela chamava a mãe dela, ou a mãe Maria, ela falava, mãe, rapidinho, assim, sabe? E eu imaginava ela indo com a bicicleta e vendo que ia cair e falando assim. Mas não, depois com as câmeras de segurança que eu tive acesso, não, ela nem viu. E quando ela só deu tempo de passar uma lombada assim, quando ela passou a lombada, parecia que ela estava sorrindo, sabe? Ela nem pedalou, ela passou a lombada e deixou a bicicleta aí e tchau. Parecia que ela estava indo para a luz. Entendeu? E aí ela estava provavelmente já vendo. Existem 3 desligamentos específicos, né? O primeiro desligamento é no umbigo, o segundo é no coração, que é esse dia anterior que ela estava mais zen. E o último desligamento é o fio de prata, é o cordão de prata. Então, ali, quando desliga o do cardíaco, a pessoa já fica mais anestesiada mesmo. Ela não passa pelo processo da dor no desencarne. Sim. É o corpo quem sente dor. Estar vivo é perigoso, pode cair, pode machucar, pode doer. O espírito, ele não tem a dor mais. Exato. Então, é interessante isso, né? E foi isso que me deixou a seguir, né? Porque ela não sentiu dor, não sofreu, então ela está bem. E até depois, perante alguns estudos, terapias, né, que realmente, como até uma terapia contigo, você comentou que ela está lá questionando agora, que história é essa? Como que eu já estou aqui, né? Estava na escolinha, aprendendo a entender. Como que continua? Não morre, mas não morre e acaba? Exato. Existe uma troca de roupagem, troca de planos, né? Isso. Então, eu entendendo tudo isso, então agora eu preciso seguir. Mas sim, aquela tristeza do nada, aquela dor do nada, você está trabalhando. Eu falei, vou permanecer na casa. Eu quero permanecer na casa. Mas chegava às 6 da tarde ou 7, eu não estava pensando na morte, eu não estava lembrando dela, eu estava fazendo todas as outras coisas do dia a dia. Mas a tristeza, a dor vinha sem pensar, sem chamar, sem pedir. Aí, perante minhas orações, eu entendi, então eu vou sair um pouquinho, tá? Vou deixar a casa que era dela,
Nesse momento eu comecei. A casa era dela, ela usufruiu. A roupa era dela, a cama era dela. Agora não é mais. Ela não precisa mais disso. Eu comecei porque, assim, ela era muito apegada às coisas dela, né? Principalmente a casa. Quando houve uma possibilidade, uma probabilidade dela sair de casa, ela, não, mas daí minha casa? Como é que eu vou sair daqui, né, e ficar com outra pessoa? E minha casa? Falei, mãe, eu cuido. Não, mas não vou deixar ninguém vir limpar minha casa. Precisa ser eu. Sim. Né? Então, falei, essa casa era dela, então eu vou respeitar, eu vou sair, né, deixar alguém que cuide. E eu saí da casa para aliviar um pouco. E fui morar perto da gruta, do lado das árvores, da natureza, da energia. Um lugar sagrado, bonito. Aqui na gruta, ali próximo da gruta. Moramos perto, então. Exato. E foi muito bom esse momento de desligar um pouquinho do material, né? Mas sim, eu entendia que vinha aquela depressão. Saudade também, né? Exato. Vinha aquela tristeza, aquela dor que você não sabia o porquê da tristeza. Eu estou trabalhando, por que eu estou triste? Mas daí depois eu lembrava e dava saudade. A saudade do abraço, o carinho, a conversa, a risada. Essa é a reorganização de função mesmo, né? Porque a partir do momento que a mãe faz a passagem, né, você assume muita responsabilidade que antes você compartilhava, né? Nem que seja com aconselhamentos, né? Naquela conversa despretensiosa, eles sempre nos orientavam. E quem tem os pais ainda vivos, aproveitem essas conversas flutuantes, que sempre sai uma experiência, uma orientação impressionante. E a gente quer saber, assim, quanto tempo faz? Como é que você sente esse labirinto do luto? Você está hoje seguindo adiante? Buscou o que para te ajudar? Além de vários amigos e muitos livros, muito conhecimento. O Jeff é um menino muito aberto para essa compreensão. Como que você está depois de quanto tempo? Então, 2 anos agora? 2 anos. Fevereiro desse ano, 2 anos da falta, da perca. Mas, assim, no decorrer desse tempo, eu precisei me reorganizar em tudo. Tudo mesmo. Tudo. Há alguns anos atrás, com 14 anos, exatos 10 anos atrás, com 14 anos foi o momento que ela fez a primeira cirurgia dela, que ela precisou ir ficar um tempo fora de casa. Meu pai foi acompanhá-la, minha avó veio ficar comigo. Então foi o momento onde ela me ensinou tudo: limpar, cozinhar, passar, fazer, lavar, ajeitar, tudo. Mas depois de um tempo que ela parou de trabalhar, eu estava na loucura de muito trabalho, madrugada, manhã, tarde, noite, né? Ficou mais fácil para que ela fizesse tudo e eu fizesse o mínimo possível. Mas chegou o momento que eu tive que voltar a fazer tudo sozinho, sem respaldo. Um dos motivos de eu sair da casa também foi que um dia eu fui colocar roupa a lavar. Onde que está o sabão em pó? Durante esse tempo eu nunca precisei procurar. Onde está? E no momento ali da ignorância, talvez, eu fui no quarto procurá-la, para pedir onde está. Mãe, cadê o sabão? Mãe, cadê o sabão? Capaz dela te responder ali, né? Eu encontrei. Tá vendo? Filho, tá lá na segunda porta. Ela te falou? Eu encontrei, e estava numa porta mesmo. Lá. Meu Deus, é só abrir a porta e olhar. Mas, homem, se eu for aí, você sabe que eu vou te esfregar na cara, exato. Filho. Você não acha nada, né? Então, eu encontrei. Falei, não, então não preciso mais. Sim, sempre que eu preciso, eu vou, eu chamo, eu peço. Mas no momento eu senti a obrigação de deixa ela descansar, deixa ela passar, deixa ela entender o que está acontecendo com ela. Você vai no cemitério conversar com a sua mãe? Isso é uma das coisas que a gente mais vê. Você conversa com ela em qualquer lugar ou você acha que tem que ser lá? Em qualquer lugar. Isso é um paradoxo, né? Que as pessoas acham que tem que estar perto dos restos mortais. 7 dias, eu fui no dia do sepultamento, 7 dias eu não fui. No 7º dia estava lá. E durante 1 ano, uma vez por mês. No mês, né? 1 mês, 2, 3, até fechar 1 ano de falecimento. Uma vez por mês. E agora, dia de finados e no aniversário de morte. Eu vou, como uma pessoa católica, como uma pessoa que crê em Deus, eu vou rezar o terço. Oferecer o terço. Nossa, isso é iluminador, né? Com certeza. Acender a vela, com certeza.
né? E é isso que eu faço. Então, nessa reprogramação, nessa reorganização da vida, no momento que eu estava construindo a minha casa, né, que ela foi lá, ela conheceu o lote, conheceu os primeiros tijolos que foram colocados. Você está noivo, né, Jess? Sim, então estou agora noivo. Você assume também a sua casa. Exato, exatamente. Então, eu ainda já estava noivo. Já estava noivo, mas sem um pensamento, um plano de casar logo. Estava noivo, não sabia quando ia casar. Somos novos também, noivos novinhos. Noivos novos, exato. Mesmo, né? Então, porque quando eu falei, quando deu certo a casa, eu comecei a construir, ela falou, tá, mas você vai morar lá? Quando tiver pronta a casa? Falei, então, mãe... Você vai casar? Sério? Você vai me deixar? Você vai me deixar? Eu falei, então, mãe, sim. Mas já vai casar daí? Falei, não sei, vamos ver. Deixa Deus trabalhar. Não, primeiro você casa, depois você vai morar lá. Exato. Eu falei, vamos com calma, vamos ver como que vai ser. Se eu for morar lá sozinho, depois a gente casa, vamos ver, não sei. Nesse meio tempo ela precisou partir, né? Então, eu falei, e agora? Despesas. Nossa, quanto tempo fazia que eu não ia no mercado fazer compras para casa? Comprar o sabão, comprar a esponja, o arroz e tal. Ah, vamos fazer um churrasco entre amigos? Vamos comprar o churrasco. Agora as coisas para casa, né? Que dia vence a luz? Que dia vence a água? Né? E daí quando eu saí da minha casa, eu fui pagar aluguel, tá? Agora tem mais aluguel. E daí Deus foi lá e colocou minha irmã para morar na minha casa. Minha irmã, que é por parte de pai, né? Cuida aí, mana. Que eu preciso sair um pouquinho daqui, né? E daí ficou do lado do pai. O pai é meu vizinho da minha irmã agora, né? Ajuda a gente a organizar, olhar, manter o pai ali, que já está com seus 78 anos, mas que não é idoso, não é o senhorzinho, né? Ele passou o que passou nos últimos dias aí, mas está bem, graças a Deus. E então, tudo isso aconteceu, eu falei, agora eu preciso, tá, vamos pagar aqui, vamos organizar aqui, vamos ajeitar aqui. E o funeral? Como que eu vou pagar? Não estava preparado para custear tudo isso. E é custoso. E é custoso. Mas Deus colocou até a pessoa que era meu amigo, que trabalhava aqui em Dois Vizinhos, estava no Verê, eu liguei para ele veio do Verê, trouxe, buscou, levou, atendeu e fez todo o custo do custo. Não teve nada a mais que isso. E o dia da mudança da casa, só contar brevemente isso, tentava organizando, limpando tudo, encaixotando para fazer a mudança. E pela manhã eu recebi uma mensagem, tudo bem, faltou, né, um valor aqui do sepultamento, valor do sepultamento. E agora não tem esse valor. Na organização da mudança, no quarto dela, ela tinha uma tia minha, Jeff, vem aqui um pouquinho. Falei, o que foi? Estava longe? Vem aqui. Eu cheguei lá, ela só puxou uma folha assim, estava exatamente o valor ali que faltava para pagar o sepultamento. Chamei o cara, falei, amigo, vem aqui. Tá aqui e não eu estou te pagando, tá? Você agradece a Deus e a minha mãe, porque ela que deixou, eu não tinha. Ela que me mandou esse dinheiro. Ah, minha mãe nunca guardou dinheiro em casa. Mas eu não sabia. Sabendo. Eu não sabia. E deixou ali. Então, agora, seguindo isso, chegou o momento de eu construir a minha vida particular, a minha família. Daqui 2 meses, se assim for da vontade de Deus, né, estaremos entrando em laços matrimoniais, né, haverá o casamento, o matrimônio, a bênção, e há um planejamento assim, muito grande de vida pela frente. Mas todos os dias eu peço a bênção dela, todos os dias eu lembro de uma frase dela, de como ela fazia comida, de como ela limpava a casa, de como ela gostaria que estivesse. Mas uma coisa que eu quero deixar para quem está acompanhando, você vai seguir o legado, a instrução, a ideia, a forma, o que você aprendeu, mas o seu jeito, da forma que você entende que é certo. Ela queria tanto que fosse assim, tudo bem, mas você vai fazer do seu jeito. Vai adaptar para os novos tempos. Para os novos tempos. Muito, muito bonito. Nossa, esse foi o Pode Tratar mais profundo. Acabou, gente. Já nós estouramos o tempo. Meu Deus do céu. A gente agradece, Jeff, demais, porque você trouxe uma corrente de comportamentos
É importante que as pessoas assistam, que Uma a gente compartilhe Deus, muito essa conexão, essa sabedoria que vem do além lógica, né? A gente te agradece demais, a gente não tem nem o que pontuar. Só vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Porque eles não foram nem sequer mencionados hoje. E esse movimento é muito especial graças à livraria e papelaria Copo de Leite, um universo particular em livros, papelarias e presentes do nosso querido Guilherme, Oriente Terapias Integradas. Final de semana agora vai ter o curso de Reiki níveis 1 e 2, dias 20 e 21, muito especial. Alon, magia através das plantas. Nós temos o chazinho, o spray maravilhoso aqui. Logo a gente menciona sobre este lindo bolo. Nós agradecemos também ao Sicredi, gente que coopera sempre está crescendo. O Estúdio de Danças Giane Belé. Muito obrigado por acreditar neste projeto. Vamos agradecer também a Clínica Lavi, a CCR, Vestindo Você há 32 anos, está aqui nos vestindo sempre. A Views, quem não é Views não é lembrado. Também a Nativa Garden, que tem aqui em Dois Vizinhos, Corbela, Pato Branco e logo em Três Barras. Agradecemos também a Maiane Martins, fonoaudióloga, muito querida. A Arco Arquitetura Contemporânea. Ambientes incríveis com a sua essência. Comer Bem, confeitaria inclusiva. Que o cheiro tá maravilhoso, muito obrigada. E hoje, inclusive, o bolo é de cuscuz. Ela falou que é o segundo, inclusive, mais pedido. O cenoura com chocolate, que foi o outro podcast, o primeiro, e esse é o segundo, maravilhoso. Tá com um cheiro incrível. Combinando com o meu look. A Neo Mobile Designer também. E a nossa mais nova patrocinadora, a nutricionista querida, amada, a Elis Ramos. Ela é muito querida e entrou agora para nosso patrocínio. A Elis é nutricionista do Pedro, que está aqui acompanhando a gente. Ela é maravilhosa. Muito bom. Pedro. Vamos fazer uma consulta nutrição desportiva, vale a pena. Não só, né? Ela atende também mas todos... o pessoal que quer entrar no peso certo para disputar certas categorias, chama a Elis, que ela faz um acompanhamento bem de pertinho. E aí tem o nosso Instagram, para quem quiser seguir, @podetratar, tá? E o nosso e-mail é tratarpod@gmail.com. Gratidão, eu quero muito agradecer, Jeff, a sua presença aqui hoje. Foi lindo, foi tocante. Eu consegui segurar. Eu também. Não foi fácil, mas eu te agradeço demais. Foi lindo mesmo. Foi emocionante demais, Jeff. Obrigado. Eu agradeço o convite de vocês. Desejo muito sucesso, muita luz no Pode Tratar, porque tem muita coisa que você não sabe, mas pode tratar, tá bom? Isso aí. E a mensagem que eu deixo a todos: a morte é a única certeza que nós temos e é a única coisa mais necessária que existe e que vai acontecer. Trate-a, aprenda e viva da melhor. Não tem melhor parte da morte? Tem. Tem Você sim. tem que entender a melhor parte da morte, da melhor forma possível, e aceite-a, porque ela é necessária. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Cada um respeitando o seu tempo, o seu processo, e busquem ajuda, busquem orientações integrais também. Até o próximo episódio. Um beijão.